5:1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu até Jerusalém para uma festa dos judeus. Algum tempo depois, eu não vou ficar falando disso, viu, irmão? Mas tem gente que fala: eu não gosto de participar de festa, esse negócio de festa é coisa do mundo, eu sou crente, eu não participo de festa. É só olhar Jesus. Aqui está dizendo que Jesus foi para a festa, né? Mais de uma vez você vê Jesus indo para a festa. Nós temos que saber o que nós fazemos na festa. Nós temos que saber que tipo de festa que nós vamos. Isso é importante. Mas não é pecado ir em festa. Não é pecado você estar participando de uma festa na sua família. Esse final de ano agora, muitos têm as festividades da família, viu? Mas não vou ficar falando disso. Apenas estou dando um parecer aqui, olhando para a Bíblia. A minha Bíblia está dizendo: Jesus subiu para uma festa dos judeus. A sua Bíblia deve estar falando a mesma coisa que a minha, tá? Porque tem uns que falam: não pode ir para a festa, porque onde já se viu crente na festa. Jesus ia para a festa. Se eu sou seguidor de Jesus, então eu me relaciono com as pessoas também. Então, você vê que eu estou falando de discipulado desde o começo da nossa conversa. Desde a hora que eu peguei o microfone na mão. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Veja que a palavra usada aqui nessa tradução, estou meio surdo, é uma palavra pesada, uma palavra forte, que diz assim, pessoas inválidas, pessoas doentes, inválidas, pessoas que para a sociedade, de uma maneira geral, não faziam muita diferença, não. Elas eram pessoas que, vou dizer assim, procurando respeitar, é claro, as pessoas, o texto, mas pessoas que, aos olhos de muita gente, não fazia diferença nenhuma se estava junto ou se não estava junto. Eram consideradas inválidas. Está doente, está cega, está manca, está paralítica, está com algum outro tipo de dificuldade, deixa lá no mundo dos inválidos. Deixa lá no mundo dos inválidos. Deixa lá junto com aquelas pessoas que não fazem diferença nenhuma estarem conosco. Deixa lá com aquelas pessoas que não fazem diferença nenhuma estarem perto de nós ou não. São pessoas que já foram invalidadas. Hoje em dia nós temos, né? E eu não vou dizer aqui que eu sou adepto a esse tipo de fala ou não, mas nós ouvimos muitas vezes pessoas dizendo assim, que o CPF foi cancelado, né? Deixa essa pessoa lá, CPF cancelado. Já aqui nós temos um monte de gente que estava, entre aspas, com o CPF cancelado para a sociedade. Não fazia diferença. Era inválido, tudo doente, tudo lá, cair nos pedaços. E a sociedade não estava preocupada com eles. Talvez, né, aí eu quero pensar com você, talvez, antes deles ficarem cegos, antes deles ficarem mancos ou paralíticos, ou antes de desenvolver algum tipo de dificuldade, ou de vir a portar alguma deficiência, talvez antes eles haviam sido muito úteis. Talvez antes eles haviam produzido muito. Talvez antes eles eram pessoas importantes. Nós não temos aqui muito recurso para especular em cima, mas nós podemos pensar. Talvez foram pessoas importantes um dia dentro de uma empresa, lá dentro do contexto deles. Pessoas importantes um dia dentro de uma criação de ovelhas, de rebanho, de uma maneira geral, na agropecuária.
talvez foram pessoas importantes ali dentro do comércio da região, pessoas importantes dentro das suas casas, dentro das suas famílias, mas agora essas pessoas elas estão sendo consideradas inválidas. Eu sei como que isso funciona. Eu imagino que você saiba também. Quando você está podendo ajudar uma pessoa, a pessoa te carrega no colo, a pessoa te faz um monte de carinho, de gracejo, a pessoa te faz juras e declarações, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Quando de repente alguma coisa você não atende à demanda ou à necessidade, você já não serve mais, você já é um imprestável, você já é alguém que tem que ser colocado e descartado como um inválido. Sabe, a sociedade, de uma maneira geral, ela trabalha desse jeito. Enquanto você tem algo para oferecer, você é legal, você é bem-vindo. Quando você deixa de oferecer algo, pronto, aí você já saiu daquele círculo social. Então aqui, o texto, ele chama a nossa atenção para isso. No verso de número 3, ali costumava ficar um grande número de pessoas inválidas, de pessoas que na sociedade não fariam a diferença nenhuma do jeito que elas estavam. E é exatamente aí que nós vamos começar agora a desenrolar o nosso raciocínio. É importante, em primeiro lugar, a gente pensar em cima desse ponto. Às vezes nós estamos escanteados, de escanteio. Às vezes nós estamos descartados. Às vezes nós estamos esquecidos, abandonados. Às vezes nós estamos até mesmo sucateados, cancelados. Às vezes as pessoas elas acabam de uma maneira, às vezes até mesmo, quando é sem querer, como que fala? Ai, fugiu. Ela não quis fazer aquilo. Às vezes até mesmo de uma maneira despretensiosa, a pessoa nos sucateou. E aí, o que nós faz, pastor? Nós fica na beira do tanque, igual eles ficavam lá, o verso 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O que primeiro entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. O que nós fazemos então, pastor? Nós vamos ficar encostados esperando a água ser agitada por um anjo? Nós vamos ficar parados esperando que alguma coisa aconteça? Se nada acontecer, paciência. Então, aí está o grande segredo na vida de uma pessoa que teme a Deus. Porque o verso 5 diz: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quer dizer, muito tempo paralítico ali, já 38 anos vivendo aquela situação. Até que, quando ouviu, Jesus viu aquele rapaz paralítico, de 38 anos, paralítico ali, não que ele tinha 38 anos, há 38 anos ali, abandonado, esquecido, jogado. Quando Jesus o viu, soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou para ele uma coisa: você quer ser curado? Eu acho que essa é a grande pergunta para qualquer um de nós. Eu tenho dificuldade, irmão. Eu não sei você, eu tenho dificuldade. Você pode não concordar, você pode pensar diferente, e eu vou te respeitar, mas nem por isso eu vou mudar o meu pensamento. Eu tenho dificuldade com gente que fica se fazendo de vítima. Eu tenho dificuldade com gente que fica se fazendo de coitadinho, de coitadinha. Eu tenho dificuldade com gente que fica: então, para mim é tudo mais difícil, para mim até o pão, se cair, o pão cai com a manteiga virada para baixo. Outro dia meu pão caiu virado com a manteiga para baixo, eu dei uma limpada nele e mandei bala. Que não mata, engorda e vamos embora. Eu tenho problema com isso. Porque eu já vi, eu conheço, aqui inclusive nessa igreja, eu já vi pessoa cair nos pedaços, Deus mudar a história, a pessoa se tornar uma bênção na mão dele.
Então, eu tenho problema com gente que fica dando desculpa, com gente que fica... A pessoa está com preguiça de viver uma nova vida. A pessoa está com preguiça de viver uma nova história. Olha, hoje em dia está tão fácil, tem tanta coisa. Eu sei que a tecnologia, tem muita gente que usa a tecnologia para o mal, mas tem tanta coisa da tecnologia para você usar para o bem. Tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Falei até esses dias, eu não lembro, que a gente tem culto quase todo dia, 2, 3 vezes no dia, conforme o dia. Eu não lembro a hora, o dia, e nem fico preocupado em querer lembrar. Eu me ocupo de guardar outras informações. Mas, por exemplo, a Bíblia, tem gente que não sabe ler. Tem gente que não sabe ler. A pessoa não saber ler é pecado, irmã Maria? O que a senhora acha? Sim ou não? Eu também não acho que é pecado ler. Mas a pessoa falar assim, ó, ai, eu não sei nada da Bíblia porque eu não sei ler. Essa pessoa ela não tá sendo coerente com a realidade. A Bíblia que eu estou usando aqui, ó, ela tem, eu não vou pôr porque você não vai bagunçar tudo aqui. Você apertou o botãozinho aqui, lê o capítulo inteiro. A pessoa só vai ter que ter o cuidado de sentar e ficar com a orelha lá, ó, escutando o que está falando. Não está lendo, mas está ouvindo a Bíblia, por exemplo. Então é difícil. Eu tenho problema com gente que fica dando desculpa. Então, porque esse governo... Eu também não gosto desse governo. Não gosto. É um governo que não ajuda. O que pode fazer para atrapalhar, atrapalha. É um governo que mente descaradamente. É um governo muito, muito, muito problemático. É um governo que não procura ao máximo ir contra tudo quanto é princípio da palavra de Deus. Eu tenho problema com esse governo. Vai na contramão do que eu prego e do que eu penso. Mas eu moro nesse país. Eu não vou viver aqui porque o governo está aí. É ruim para todo mundo. É ruim para quem não votou nele, mas é ruim principalmente para quem conseguiu votar nele. É ruim para todo mundo. Então eu vou ficar parado? Não, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou atrás, eu não vou ficar chorando qualquer coisa. Eu desemprego, eu estava ouvindo ontem, dá nojo de ouvir esse povo falar. Estava falando lá, porque nós tiramos já nesse 1 ano e meio, 24 milhões da fome. Meu Deus do céu, só se for em Cuba, só se for em algum outro país, porque aqui no Brasil está feia a coisa. Você vai comprar, tá tudo caro. Está tudo caro, qualquer passeiozinho que você dá é 150 conto. Tirou quem e da onde? Da pobreza. Não tirou a Janja, só ela, e mais ninguém da pobreza. Pronto. Então, a pessoa fica dando desculpa. Porque o governo. Porque o bairro onde eu moro é um bairro simples. Quer me irritar é falar disso. Nós moramos no bairro, o nome do nosso bairro é um nome top. Jardim São Jorge. Eu não chamo aqui de São Jorge, para mim aqui é Jardim São Jorge. É assim que estamos cadastrados lá na prefeitura. Então eu moro no Jardim São Jorge. Pronto. A igreja está estabelecida onde? No Jardim São Jorge. E tem uma outra arte, que agora está projetado o texto aí, que fala assim, uma igreja edificada sobre o monte. Está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. Uma cidade edificada sobre o monte, não tem como você esconder. Uma igreja, uma pessoa edificada sobre o monte, significa uma pessoa que está sobre a rocha, que é Cristo. Não tem como ela se esconder. Não tem como ela ficar despercebida diante da sociedade. Agora, tem gente que gosta de viver de desculpa. Tem gente que gosta de viver chorando pitanga para cá, chorando pitanga para lá. Pobrezinho de mim, coitadinho de mim, nasci num berço, não era nem um berço, era numa carriola. Tem gente que gosta de ficar se fazendo de vítima o tempo todo. É difícil. Olha para o texto. O texto diz, esse rapaz estava deitado, 38 anos naquela situação, e Jesus ele chega e fala assim, você quer o quê? O que você está querendo? Fala para mim, você quer ser curado? É o que Jesus faz todo dia aqui nesse templo. É o que Jesus faz aqui todo dia nesse templo, dizendo assim, o que você quer que eu faça?
O que você quer que eu faça na sua casa? O que você quer que eu faça na sua família? O que você quer que eu faça na sua empresa? O que você quer que eu faça nos seus negócios? O que é que você quer que eu faça? Porque tudo aquilo que você pedir crendo, a Bíblia diz que você receberá. Então, o que você está querendo? Qual está sendo a sua necessidade? Só que nós não podemos ficar dando desculpa. Vejamos, continuamos com a leitura. Verso 7. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. 38 anos. Aí, não está escrito aqui. Mas não é porque não está escrito que nós não podemos parar para pensar. Será que não era nenhum nó cego? Não estou dizendo que era um nó cego. Estou dizendo que nós podemos parar para pensar. Será que não era um nó cego que estava lá? Que não fazia amigo nenhum? Será que não era aquela pessoa toda problemática, toda cheia de milindro, aquela pessoa toda cheia de zica? Que olha, não fui com a cara dela, porque ela fez trança no cabelo. Não fui com a cara dele, porque ele tem barba. Não fui com a cara dele, porque ele é palmeirense. Não fui com a cara dela, porque ela usa óculos. Porque tem gente que é assim. E assim a pessoa não faz amizade com ninguém. 38 anos, irmão, não consegui um amigo para dizer, viu, colega, não leva por mal não, mas eu estou aqui, estou lascado, considerado inválido. Já faz 38 anos que eu estou aqui. Eu precisava de alguém para me ajudar. Eu já ajudei tantos outros, nem que fosse na torcida, mas eu ajudei. Será que não dá para você dar uma força? Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Porque tem muita gente que passa apertado. Aí eu volto naquilo que eu comecei a conversar com você hoje. Tem muita gente que passa apertado porque não faz discípulo, porque não faz amigo, porque não cria ponte, que não estabelece relacionamento. Tem muita gente que fala assim, eu sou assim mesmo, é meu jeito. É seu jeito sem Jesus, com Jesus é diferente. Com Jesus a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo. E nós não podemos cair nessa armadilha, nessa cilada de ficarmos isolados, de não queremos fazer amigo, não queremos fazer irmão. Por que você não vai na cela? Eu não gosto. Não gosto, prefiro ficar quieto no meu canto, quieto na minha casa. Vai para a cela, vai comer um salgadinho lá na cela, vai comer uma torta de frango. O que teve ontem lá, Marlene? Você foi na cela ontem? Não foi ontem, Marlene? Barbaridade, viu? Você está igual Ultra Gás também, hein, Marlene? É semana sim, é semana não, hein? Estou brincando, eu sei que a Marlene está com algumas questões pessoais que ela está tendo que fazer a agenda dela, ou refazer, e para ajudar está morando do outro lado da cidade também. Não dá para vir toda hora. O que teve lá ontem, Silvinha? Torta? Do quê? E não trouxe um pedaço para mim? Barbaridade, viu? Vem aqui, fala que teve torta de presunto e mussarela e não trouxe um pedaço para mim. Irmã Ângela, eu achei que você era mais boazinha. É bom ou não é, irmã Ângela, ir para a cela? Ô, irmã Genil, foi na cela ontem? Ou ficou assistindo a novela? Foi na cela ontem? Foi ou não? Foi? É bom ou não é ir para a cela? Foi na cela ontem? Eu sei, já mandou a foto. É bom ou não é bom? Por que você está falando de cela, pastor? Estou falando de relacionamento. Estou falando que esse homem estava na beira do tanque 38 anos. Será que aquela dificuldade dele... Eu não estou afirmando isso, irmão. Estou convidando você para pensar. Será que aquela dificuldade dele não girava em torno dele não desenvolver relacionamentos? Pode ser que sim. Talvez se ele desenvolvesse relacionamento, as coisas facilitassem para ele. Eu não fui ontem na cela, mas eu fui cedinho para São Paulo. Cheguei aqui em casa, era quase 9 horas. Ainda tive que socorrer uma abençoada que caiu de motoca no meio do caminho ali na frente. Cheguei, nem tempo de eu tomar banho deu. Vem ajudar aqui, que ela caiu aqui. Mas nós tomamos banho sem água mesmo, é pela fé.
Nós já aprendeu aqui nessa região, a gente já aprendeu a tomar banho pela fé, sem água mesmo. E se vou esperar chegar a água para nós tomar banho, nós estamos enrolados. Pois é. E aí? Então, não fui para a cela. O que teve de lanche ontem lá? Salgado com o quê? Salgadinho, esfirrinha. Ai, que beleza. Teve palavra? Teve música? Teve foto? Teve bate-papo? Pronto. Estou tentando dizer para você assim, ó. Eu estou tentando dizer para você com a Bíblia aberta. Está ali, ó. Tá ali, ó. Senhor, cadê? Não tenho ninguém. Eu mandei para você no começo da semana. Eu não sei se domingo de noite ou segunda. Não lembro agora. Mas eu mandei. E ainda eu perguntei para você. Essa arte, essa imagem, fala com você? Quem viu a mensagem que eu mandei? Deixa eu ver. Só a irmã Ângela que vê o que eu mando? A irmã Genil também. Eu mandei a foto lá na lista de transmissão. Essa arte fala com você, o rapaz sendo levado paralítico, sendo levado até Jesus pelos amigos dele, e os amigos aproximaram ele de Jesus e ele recebeu a cura. Você vê a importância dos relacionamentos, a importância das amizades, a importância de nós desenvolvermos. Às vezes eu estou desempregado, eu faço uma amizade dentro da igreja, e ali dentro da igreja alguém sabe de um lugar que está precisando de gente para trabalhar. Às vezes, por exemplo, isso daí, mas há outras tantas coisas importantes. Então, pensemos, irmão, pensar, graças a Deus, esse governo não está taxando pensar. Graças a Deus. Então você pode pensar, você não vai pagar imposto para pensar. Mas pense com a Bíblia aberta. Como que eu estou lá no meu trabalho? Eu faço amizade no meu trabalho? Não faço amizade? Na minha família, como que eu estou em relação à minha família? Eu tenho estado aberto para ser amigo da minha família? Na igreja onde eu congrego, como que eu estou? Como que eu estou? O fato é, Jesus falou com ele, você quer ser curado? Ele tinha uma boa desculpa para dar. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Você vê, mas Jesus não fez nenhum tipo de objeção com ele. Jesus, não, pelo menos não está registrado. Para perguntar para ele, rapaz, mas 38 anos você não conseguiu uma pessoa para te ajudar a entrar no tanque? 38 anos aí, sem ninguém. Todo mundo entra primeiro que eu. Ok, mas não dá para combinar, viu? A próxima vez que balançar o tanque aí, eu jogo a senhora dentro do tanque. Tá bom? A senhora vai receber a cura. A hora que a senhora sair, a senhora fica aqui do meu lado. Balançou a água, a senhora joga eu para dentro do tanque. Está entendendo, sim ou não? Como que é uma via de mão dupla, muitas vezes, as respostas na nossa vida. As respostas na nossa vida, muitas vezes, elas precisam disso, dessa interação. Hoje não, hoje é diferente a dinâmica. Hoje você faz intercâmbio entre igrejas, muitas vezes serve mais para atrapalhar um trabalho que está acontecendo do que para ajudar. Porque você vai num lugar, aí, bom, enfim. Eu lembro lá atrás, em 98, 99, quando eu me converti, 2000, tinha muitos intercâmbios. Inclusive, eu lembro que uma vez nós fizemos intercâmbio com essa igreja aqui, o São Jorge. O pessoal foi lá no São Dimas. Não sei se a Elisângela estava junto, foi junto ou não, mas nós fizemos. Então havia essa troca. Viemos aqui uma vez, eu lembro como se fosse ontem. A Dani ali embaixo veio oferecer um salgado. Vai comprar um salgado para ajudar na nossa cantina? Vendeu o salgado para ajudar a fazer ali a cantina ou não vendeu a cozinha? Eu lembro que vendeu, isso foi em 2000. Em 2000 eu estava comprando salgadinho aqui para ajudar. Vamos embora, vamos ajudar, vamos comprar o salgado. Viemos aqui, eles foram lá, fizeram uma música aqui, eles fizeram a música lá. Havia essa troca de experiência, de aprendizado, de comunhão, e os grupos cresciam de uma maneira assim, muito especial. Hoje em dia você não vê a troca. Hoje em dia você vê que as pessoas, elas querem te sugar. Se você tiver alguma coisa para oferecer, ela te suga.
Acabou, não tem mais nada, ou diminuiu, ou secou, como costuma falar, secou a teta da vaca, a hora que não tem mais nada para tirar, aí o pessoal descarta a vaquinha. Tem muita gente que se comporta assim hoje em dia. E aqui nós estamos, ó, Deus, ó quanta coisa Deus já colocou nós para pensarmos. Aqui nós estamos aqui para pensarmos, opa, pera lá. Eu estou construindo relacionamentos, não estou construindo relacionamentos, como que tem sido o meu dia a dia, como que eu estou em relação às pessoas, como que eu estou me comportando em relação aos irmãos, como eu estou me comportando em relação a Deus. Quando Jesus pergunta o que eu tenho para apresentar para Ele, eu tenho desculpa, eu tenho atitude. Ele podia falar, olha, eu estou aqui faz 38 anos, mas até agora não entrei, porque sempre tinha alguém, eu sempre tinha a compaixão da pessoa, eu ajudava, mesmo paralítico, mesmo inválido do jeito que eu estou aqui, mesmo com toda essa minha dificuldade, eu abri a mão da minha cura para ver o outro ser curado. Eu joguei o cego na água, o cego saiu enxergando, eu joguei o mudo na água, o mudo saiu falando, eu joguei o de mão ressequida na água, ele saiu com a mão em ordem. Olha, eu vi muita gente ser curada aqui, e eu ajudei essas pessoas, mas eu mesmo nem me preocupei, por isso que eu estou aqui. Ele podia falar isso, sim ou não? Podia. Mas qual que foi a desculpa dele? Estou aqui, 38 anos, ninguém me ajudou. Também ele não falou, não ajudei ninguém. Não ajudei ninguém. Você vê como que o negócio, ele permite nós pensarmos. Porque nós queremos. Mas quanto nós estamos oferecendo? Que nós desejamos. Mas quanto nós estamos dando? E está na Bíblia que é a melhor coisa dar do que receber. Bom, vamos encaminhar final da nossa reflexão. Verso de número 8, Jesus não considerou, pelo menos no registro aqui não podemos afirmar que depois ele não chamou o rapaz no canto e ele não falou, mas eu vou ler o versículo final depois com você vai ver que permite nós pensarmos. Não estou falando aqui algo que eu acordei com dor de barriga e estou falando da minha dor de barriga. Pelo contrário, nós vamos ler a Bíblia. Verso 8. Então Jesus disse, levante. Quer dizer, você vai precisar de um esforço. Se você quer a sua resposta, você vai ter que fazer algum esforço, porque a palavra já está sendo liberada sobre a sua vida. Daqui você vai precisar levantar e agir, e se mover, e se mexer. Levante, pega a sua maca. Com outras palavras, até ontem a maca carregava você, a partir de agora você que carrega a maca. Com outras palavras, você tem testemunho para contar. Pega a maca, levanta, anda, levanta, anda. Verso 9 diz, imediatamente o homem ficou curado. Parece que ele não precisou entrar na água para ser curado. Parece que só dele ouvir a voz de Jesus, o problema dele foi resolvido. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso ensina para nós que nós não temos que fazer um monte de tantas coisas que é falado. Porque você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquilo outro para você receber sua bênção. Se você não fizer isso, parece que só de eu ouvir a palavra, a resposta, ela se manifesta na minha vida. Eu preciso ouvir. Mas é interessante que o ouvir, ele produz uma reação. O ouvir, ele produz uma ação na nossa vida. Opa, pera lá, eu estou reagindo à palavra, eu estou agindo mediante a orientação dada, levantando, pegando minha maca, andando. Aí a Bíblia, eu quero ler o final. Deixa eu ver. Agora, eu não li essa parte, eu vou ler agora com você, para finalizar a conversa. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Encontrou ele aonde? Glória a Deus. Você vê que pelo menos uma pessoa que tinha um pouco de juízo. Porque ele podia fazer como muitas outras pessoas fazem. Recebe a vitória e desaparece do templo. Não, ele foi para o templo. Ele recebeu a vitória dele. Algum tempo depois, mais tarde, Jesus encontra ele no templo. E Jesus fala para ele, olha só rapaz, você está curado, né? Agora, olha o que Jesus diz. Essa frase, quando eu li hoje de manhã ainda, eu pensava nela, falei, meu Deus, não está escrito o quê? Mas nos permite pensar.
não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Por isso eu disse para você, não está escrito que ele não se relacionava com as pessoas, que ele não pedia ajuda, que ele não ajudava. Não está escrito. Mas o texto permite a gente pensar, não volte a pecar. Qual que era o pecado dele? Não está escrito. Se não está escrito, nós temos que tomar cuidado para não falar, era isso, era aquilo outro. Mas qual que era o pecado dele? Podia ser tantos. Entre eles, ser uma pessoa criadora de muros, em vez de pontes. Podia ser tantos. Entre eles, o pecado daquela pessoa que não quer saber de fazer amigo, que não quer saber de fazer discípulos. O pecado daquela pessoa que não quer se envolver, que não quer conversar, que não quer contar o testemunho, que não quer ouvir o testemunho do outro. Porque isso também é errado. Quando eu sou chamado para ser corpo e não me comporto como corpo. Quando eu sou chamado para viver uma nova vida e abro mão de viver essa nova vida. Quando eu sou chamado para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, mas eu abro mão de ser uma nova criatura. Aí, irmão, irmã, eu finalizo. Vou até fechar minha Bíblia aqui, porque se eu ficar com a Bíblia aberta, eu continuo falando. Eu vou até fechar. Pronto, está fechado. O pecado de muitas vezes, a pessoa ela não desenvolver na vida dela os relacionamentos, que relacionamento faz um bem tremendo. Tem gente que se isola e cai na cama por causa da depressão. Tem gente que se isola e é desenvolvido raízes de amargura na vida da pessoa. E aí a pessoa começa a ficar com raiva, com ódio. Ela vai para o espelho pentear o cabelo já cedo. Ela olha e fala, que raiva, que ódio de você. Você pensa que eu estou brincando. Mas eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Tem muita gente que não consegue nem se amar, quanto menos amar o outro. Tem muita gente que não consegue receber o perdão de Deus. Não consegue, Deus perdoou a pessoa, mas a pessoa não aceita o perdão. Jesus marcou a pessoa para ela viver uma nova vida, mas ela não quer viver uma nova vida, porque ela tem medo, ela tem receio de deixar aquela capa para trás e seguir vivendo uma nova vida. Sabe? Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. Pensa. Hoje eu conversei com você e o Espírito me encheu. O sermão está aqui do lado. O sermão, eu nem entrei no sermão dentro daquilo que tinha para conversar. Talvez à noite assim seja. Mas agora de manhã, Deus me encheu para falar com você disso daqui, de relacionamento, de prontidão, de ser alguém que estende a mão, de ser alguém que ajuda, de ser alguém que recebe ajuda, de ser alguém que abraça, de ser alguém que se deixa ser abraçado, de ser alguém que conta o testemunho, mas alguém que tem prazer em ouvir o testemunho do outro, de ser alguém que pensa verdadeiramente que a melhor coisa é dar do que fica em pé. Pega a sua maca aí, levanta e anda. Vamos embora. Você que está aí na sua casa, talvez você está através da transmissão aí, e é com você que Deus está querendo tratar de um jeito mais especial, que você resolveu se esconder por trás de uma tela de computador, de celular ou de TV, e não frequenta a igreja, não congrega, não se envolve, talvez até mesmo se machucou em algum momento, e se isola de tudo, e se isola de todos. Deus tem resposta. 38 anos enfermo, 38 anos, mas será que era necessário tudo isso? Será que as coisas eram para demorar todo esse tempo para acontecer? Será que não tinha outros caminhos? Será que não tinha outras formas? Pastor, o senhor falando aí, eu sempre me isolo, eu sempre me reservo, eu estou sempre na minha, eu sou tímido, eu sou tímida, eu não quero me envolver, eu tenho vergonha das pessoas, eu tenho vergonha de mim.
Deus manda dizer que Ele não tem vergonha de você. Ele não tem vergonha de você. Um dia, eu acho que foi em 94, eu não lembro. Se foi em 94, foi em 95, se não foi em 95, foi em 96. Eu não lembro. Eu me formei no terceiro colegial. Ia ter, Fernanda, a formatura do terceiro colegial. E os alunos, eles iam entrar com a mãe, ou com o pai, ou com os pais. E a minha mãe sempre foi simples, muito simples. Lá em casa nós sempre fomos simples, sempre fomos pobres. Nunca fomos pobres, miserável, a ponto de não ter praticamente. Meus pais foram. Eu nasci já numa outra época. Mas sempre lá foi tudo muito contado. E eu dou graças a Deus. Por isso que eu aprendi a dar valor para as coisas. Por isso eu não fico jogando dinheiro pro alto. Eu lembro que eu falei para minha mãe: mãe, a senhora vai entrar comigo lá na formatura. Era uma formatura simples, não era igual hoje, que é cheio de histórias. Era uma formatura simples, mas era uma formatura. Ela olhou para mim, ela olhou chorando. Falou: nossa, Nenê. Ela me chamava tudo meus irmãos de Nenê. Tudo cavalão já, me chamando tudo de Nenê. Nossa, Nenê. Aí, olha, a mãe desse jeito assim, sempre aquela roupinha simples dela, sempre aquele jeitinho dela, mesmo chinelinho havaiana com prego embaixo, sempre. E ela não mudava, não adianta que se querer arrumar rolo com ela, era querer mudar o jeito dela. Então nós entendemos isso, deixamos ela viver a vida do jeito que ela quis viver. Aí ela falou assim para mim: mas você não vai ficar com vergonha de entrar comigo desse jeito lá? Falei para ela: mãe, se eu tiver vergonha da senhora, eu tenho que ter vergonha de mim. A senhora é a minha mãe. Para mim, tanto faz. A senhora está vestida de plumas e paetês, ou com a roupa que a senhora está aí sempre, que é a mãe que eu conheço. Para mim, o importante não é a aparência, o importante é a senhora. E ali nós entramos. Eu tenho a foto até hoje. Eu estava magro, não estava igual hoje, que pegaram no meu pé. Pastor, a camisa está curta, né? Não é que a camisa está curta, a barriga que está grande. Preciso diminuir a barriga que a camisa cresce. Paciência, é assim, né? Não, eu era magricelinho, até torto de tão magro que eu era. Tá lá até hoje. Se eu lembrar, eu faço a foto, eu posto, você vai lembrar. À noite eu não sei se eu conto disso ou não. Se eu não contar, você vai saber o porquê da foto. Jesus não tem vergonha de você. Jesus, ele não tem vergonha. Escuta o que eu estou falando. Deus está falando com você através da minha vida nessa manhã. Jesus não tem vergonha de você. Levante, pega a sua maca e ande. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade de pensar. Pudemos pensar quanta coisa. Pudemos conjecturar. Um rapaz, 38 anos, ali na beira do tanque. Tanta gente inválida igual ele. E ninguém foi capaz de ajudá-lo. Será que o problema estava nas pessoas ou será que o problema estava nele? O certo é que quando ele ouviu a voz do Senhor, ele recebeu a vitória. Ele recebeu a libertação. Ele recebeu a cura. Não sei. Talvez alguém aqui está vivendo dias difíceis.
e olha para um lado, olha para o outro e parece que não vê ninguém. Vê muita gente, mas ao mesmo tempo não vê ninguém. E pode ser, não vou dizer que eu não posso afirmar nada, mas pode ser que de repente essa pessoa estava precisando ouvir essa mensagem para, ao invés de criar muros, criar pontes. Porque tudo que nós precisamos, nós temos. A verdade é que domingo nós pensamos 4.000 homens, 7 peixes, 7 pães, alguns peixes. Sobrou, todos comeram e ainda guardaram. O que nós precisamos, nós temos. Abençoa esse povo nessa manhã. Tanto os que estão aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão através da transmissão, recebendo essa mensagem de fé. Em nome de Jesus, nós vamos criar pontes, nós vamos nos comportar como corpo, como membros do corpo, e isso vai trazer resposta para a nossa vida. Isso vai trazer resposta. A unção do Senhor alcançou aquele rapaz, e essa unção está nos alcançando nesta manhã, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor.